Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Então, mais uma noite de oração, né? Agradecer a Deus a oportunidade que nós temos de estarmos aqui, orando, né? Agradecendo pelo nosso dia, agradecendo pela oportunidade que Ele nos dá, de nos reunirmos, né, em nome dEle, e para pedirmos também, né, a nossa principal luta contra essa pandemia do coronavírus, pedindo para Deus que Ele ilumine a ciência, porque é importante que a gente ande com Deus e torcendo para a ciência, né, para poder arrumar uma medicação, num futuro não muito longe, um futuro próximo, uma vacina, né, para que a gente seja imune a esse maldito vírus, né. Atualizando as informações só das pessoas que nós temos orado, falei com minha mãe hoje. Ela conseguiu informações do seu José Nunes, disse que ele segue internado, mas está bem, né? Cada dia também que passa está melhorando, graças a Deus. Está lá na Santa Casa de Parapuã e está sendo assistido lá e bem cuidado, né? Falando do Bruno, graças a Deus, a gente teve uma notícia maravilhosa, né? Ele foi extubado, ou seja, não está mais entubado, está acordado, diz que ele já consegue sentar um pouquinho, já pode se sentar, está só com uma máscara, né, de oxigênio para poder ajudar a ventilar um pouco, mas ele está bem melhor do que ele estava antes, muito melhor, não tem nem comparação, né? E já está sem a medicação de antibióticos, né? Foi feito um exame nele hoje de sangue. Esse exame deu uma pequena alteração, mas os médicos acham que pelo andar da carruagem, como ele vem se recuperando bem, talvez essa alteração seja até insignificante, né? E já estudam até a possibilidade do Bruno estar se alimentando oralmente, ou seja, poder comer alguma coisinha, tomar alguma vitamina pela boca, né? Então, só agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, a oração de todos vocês, né, por esse nosso irmão. E eu também vou ter que começar a me exercitar novamente na guitarra, porque eu prometi para esse cara que vou tocar com ele novamente. Falei também com o Wilson na parte da manhã, né? Ouvi o áudio que a irmã dele passou, que a irmã dele foi até o hospital, né, onde eles estão internados, o senhor Wilson e a dona Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, a irmã dele falou que saiu de lá mais aliviada, ela está bastante cansada ainda, mas ela está bem, ela está no quarto, né, apesar do cansaço, mas faz parte do quadro. Não é Covid, tá, no caso dela, é porque a dona Maria Lúcia tem hipertensão, tem problema de tireoide, e acho que pelo fato do Sr. Wilson ter tido problema da pneumonia grave, e ter ficado entubado e etc e tal, isso mexeu muito com o emocional da dona Maria Lúcia, né? E ela acabou deixando de se alimentar, talvez deixou de tomar medicação, a imunidade baixou e aconteceu isso que aconteceu com ela, mas graças a Deus ela está se recuperando. O Sr. Wilson está na mesma linha agora, talvez, da que o Bruno estava semana passada, no começo da semana passada, né? Que começou a responder, a infecção não se expandiu mais, está num quadro estável, o pulmão está começando a oxigenar um pouquinho melhor, então os médicos já estão pensando aí nos próximos dias já começar a tirar sedativo, ou seja, tudo que a gente já falou do Bruno há alguns dias aí, na semana passada principalmente, o Sr. Wilson está nesse caminho, graças a Deus também. Tá? Então acho que em breve a gente tem notícias ótimas em relação ao Sr. Wilson aí. A notícia triste só do dia é que aquele senhor, o senhor Toninho, que nós estávamos orando para ele lá no comecinho das orações, que a minha prima Viviane pediu e a minha tia Angélia também, né, pediu para orarmos para ele. Ele teve uma melhora, né, e quando foi antes de ontem, se eu não me engano, ele piorou novamente, precisou ser entubado, né. E ontem, logo assim que eu terminei de fazer a oração, a minha tia me mandou mensagem e infelizmente o senhor Toninho ele foi ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo na glória. Ele veio a falecer e nós temos certeza, né, que nesse momento, apesar de todo o sofrimento que ele teve, o Senhor Jesus acolheu ele de braços abertos e ele está na glória com o Pai. Nós oramos hoje pelos filhos, né, e pela esposa, né, que Deus traga o conforto, traga a força para que eles superem esse momento de dor extrema e de grande dificuldade, né? Que o senhor Toninho descanse em paz e que
esteja na glória com o Senhor Jesus. Né? Bom, vamos para a leitura do dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, que pra gente tanto faz, né? Feriado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 22. O tema é servo, né? Sim. Uhum. Assim respondeu Davi à repreensão de sua esposa Mical. Ela se indignou ao ver seu esposo, o rei de Israel, dançando no meio do povo, como se não fosse nenhum nobre. Davi sabia que estava diante do Rei dos Reis. Sabia que diante dele o rei não era nada. O servo de Deus não se preocupa com sua reputação diante dos homens. Não se preocupa em manter uma imagem de nobreza. Não se preocupa em dizer palavras que agradem aos ouvidos. O servo de Deus preocupa-se em servir a Deus. Serve obedecendo segundo a sua lei, crendo na sua palavra. O servo não se importa se por fazer o que é certo é desprezado pelos homens. O que ele quer é ser aceito pelo seu Senhor. Diante de Deus, não se importa em se fazer desprezível e se humilhar aos seus próprios olhos. Sabe que é apenas servo. As vitórias que alcança são de seu Senhor. Logo, não se vangloria delas. Faz questão de que, por elas, seu Senhor seja louvado. Assim o servo é cada vez mais honrado, pois o Senhor promete: aos que me honro, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Quanto aos que buscam as honras deste mundo e se curvam ao que o mundo lhes propõe, querendo se exaltar aos seus próprios olhos, não são servos. Antes, são orgulhosos e têm desprezado ao Senhor. A esses o Senhor avisa no mesmo versículo: aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Não se preocupe se o mundo lhe despreza. Preocupe-se em servir ao seu Senhor, e ele o honrará. Amém. Amém. Bom, gente, a palavra de hoje, ela deixa claro a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Ela deixa claro a mudança que esse tal de coronavírus trouxe para a vida da gente. Por quê? Talvez vocês vão achar que eu sou louco, mas se vocês verem com os olhos da fé como eu vejo toda essa situação, vocês vão concordar comigo. Talvez essa situação que nós estamos vivendo hoje é até uma oportunidade, não que Deus tenha mandado o coronavírus, gente, não é isso. Mas é uma oportunidade, porque Deus permite. Ele não faz o mal. É a mesma coisa, se vocês lerem em Jó, né, quando o diabo está no céu, e Deus fala para ele sobre Jó, fala assim: olha só esse meu servo, né, como ele me honra, como ele me serve. E o diabo fala assim: ah, tá, mas toca nele para você ver. E Deus não tocava. Mas o diabo fala assim: deixa eu tocar então. Deixa eu lá e tocar nele para você ver o que acontece. Ele não vai amanhã mesmo te desonrar. E Deus, tá bom. Deus permitia. Entendeu? Então é a mesma coisa. Deus com certeza não mandou coronavírus nenhum pra gente. Mas Deus está de olho para ver quantos vão servir a Ele. Então, para nós que somos cristãos, é uma oportunidade. Por quê? Até um tempo atrás, se a gente visse, morreram 10 pessoas dentro de um bar. Não estava nem aí. Você estava jantando, estava vendo a televisão, você não estava nem preocupado. Se você visse, olha, morreu um senhor na fila do SUS porque não foi atendido, chegou lá queimando de febre, etc e tal, por que você vai se preocupar? Você tem aí o seu plano médico, você tem R$350 fácil para você chegar em qualquer hospital e pagar uma consulta particular. Simplesmente você fala assim: acontece.
A vida, até esse coronavírus, não tinha sentido nenhum. Eu moro no centro de São Paulo, às vezes você vê uma pessoa caída, o primeiro pensamento da pessoa fala é vagabundo. Às vezes não, gente, às vezes uma pessoa que passou mal e caiu, todo mundo passa por cima. Não tem muito tempo, acho que logo depois, na segunda semana que a gente tinha casado, uns 3, 4 anos atrás, eu estava em frente a uma padaria chamada Orquídea aqui. E um senhor estava lá convulsionando, ninguém parou para poder ajudar o senhor, caído no chão. Aí uma menina largou o material, acho que dela, de escola, não sei o que era, pegou, virou ele de lado e ajudou o senhor. Mas as outras pessoas, sabe, ele estava ali com convulsão fazia tempo. A menina pegou, correu, saiu de onde ela estava e foi ajudar. Então a vida não tinha valor nenhum. As pessoas só projetavam o futuro, ninguém era capaz de chegar em casa, ficar com os filhos, jantar junto com a esposa. Eu mesmo. Não faz muito tempo que eu e a Marta voltamos de viagem da casa dos meus pais. A gente estava lá até metade de fevereiro quase, né, amor? Nós ficamos lá de férias. E eu desde lá já estava pensando no quê? Que eu falava para ela aqui, já azucrinando a cabeça dela. Não, ano que vem a gente vai vir de carro novo. Quero trocar o carro. Gente, é ano que vem. Eu já estava preocupado com as coisas do ano que vem sem viver o hoje. Assim como o pai de família que chega em casa, em vez de dar atenção para a esposa, de dar atenção para o filho, ele está preocupado com a reunião de sexta-feira dele. Agora o jogo virou. O que está acontecendo é, se você hoje não viver um dia de cada vez, você não vai projetar teu futuro, não. Porque se você for pensar no dia da semana que vem ou daqui a um mês, você não vai estar lá se você não viver o dia de hoje. A situação apertou. Hoje em dia todo cuidado é pouco. Então, que isso sirva para que a gente comece a viver o dia de hoje. Que a gente entre numa espiritualidade como Davi entrou. Davi era rei de Israel. Davi não era qualquer pessoa. Só que Davi não estava preocupado com honrarias do mundo. Como é que todo mundo aqui, inclusive eu, se preocupa diariamente. É qual a roupa que vai ter, qual sapato vai comprar, qual carro vai trocar, em qual hospital eu posso ir para poder curar a minha unha que está quebrada. Não é isso? Porque no começo da pandemia, muitas pessoas aí que tinham seu plano de saúde caríssimo, não tem problema. Né? Não tem problema, eu não dependo de SUS, eu tenho aqui meu plano Plus, Star, Mega, Plus. Agora as coisas mudaram, você paga o plano médico e não usa. Justamente. Você está pagando para eles. Você não está usando, você não pode usar. Por que isso? Porque hoje não adianta você ter honraria do mundo nenhuma. Por quê? Nem o médico do SUS, nem o médico do Albert Einstein, nem o médico do Sírio-Libanês, nem o médico dos Estados Unidos, nem o médico da China, nem o médico do mundo tem como te curar do coronavírus. Então tanto faz você ficar ali na fila do SUS, como você está aqui no Beneficência Portuguesa, o risco é o mesmo. Não tem remédio. O que você tem no bolso, o que você tem de prata e de ouro, não compram essa cura. Para você que sempre viveu pensando nisso, em que o dinheiro compra tudo, compra saúde, compra amor, compra carinho, compra amizade, por isso que eu falo, não me achem louco, mas isso é uma oportunidade que Deus dá pra gente. Tá? Não é Ele que mandou o coronavírus, mas só que é uma oportunidade. A gente se reconciliar com Ele e fazer como Davi. O que adianta agora teu plano médico? O que adianta teu carrão? O que adianta o tanto de dinheiro que você tem no bolso? A gente está na mesma situação. Todos nós. Mas nós devemos ser igual Davi. Davi não se preocupou. Ele foi para o meio do povo dele honrar a Deus. Coberto do Espírito Santo. Porque provavelmente ele estava lá falando em línguas. Quando a gente recebe o Espírito Santo, você fala coisas sem sentido, sem nexo. Você faz louvores sem nexo. Davi ele era levita, ele tocava harpa. Era músico. Então eu até imagino Davi no meio lá da multidão honrando a Deus com o Espírito Santo, cheio de Espírito Santo, tocando harpa e louvores. E a esposa dele preocupada. Meu Deus, o que vão falar do meu marido, um homem honrado? E ele estava nem aí preocupado. É como eu estava mais ou menos comentando com a Marta, né? E se por um acaso um presidente como o nosso, vamos supor, não estou aqui defendendo ninguém, mas imagine o Bolsonaro indo
indo numa igreja, ou indo num culto, ou indo numa missa, enfim. De repente ele ser tomado pelo Espírito Santo, começar a falar coisas diferentes, entendeu? Em honra e glória do Senhor Jesus, o que vão falar dele? Primeira coisa vai ser o deboche. Vou achar que ele é louco. Primeira coisa que vão debochar dele. Como é que um presidente do Brasil, né, vai estar falando, recebendo... Não, eu tenho um exemplo bom, Marta. Talvez você não lembre, amor, mas eu que era fanático por Fórmula 1, uma vez o Ayrton Senna disse que ao entrar no... Ele estava correndo em Mônaco, e ele estava tão cansado porque ele tinha problema físico. O Ayrton Senna tinha problemas físicos, ele era muito fraco, ele não tinha um físico adequado para poder aguentar um carro de Fórmula 1. Então ele sofria muito com esse tipo de problema físico. Então ele disse que em uma das últimas voltas, na última volta no GP de Mônaco, ele estava tão estressado com o carro ruim, estressado fisicamente, que quando ele entrou no túnel, ele não enxergou mais nada. Mais nada. Ele disse que como se tivesse tido um desmaio. Ele falou, eu desmaiei porque eu não aguentava mais, eu estava cansado. E ele disse que viu a face de Deus ali. E quando ele se recobrou, ele disse que era uma coisa tão maravilhosa que ele não lembra mais de guiar o carro, ele não lembra mais de nada, ele só lembra de estar entrando num túnel e contemplando a imagem de Deus. E quando ele acordou, ele já tinha ganhado a corrida, estava lá meio sem saber direito o que é, e quando ele foi falar isso para os jornais, o mundo inteiro chamou o Ayrton Senna de lunático. Que na Fórmula 1, no esporte, não tem espaço para Deus. Então, por aí você tira o que Davi passou. Só que Davi era muito mais importante que Ayrton Senna. Davi era rei de Israel. Então, pra gente é importante o que, pessoal? Nesse momento que a gente está, viver um dia após o outro. Um dia de cada vez, pra gente projetar o futuro, é assim. É vivendo um dia de cada vez. E não se escondendo de Deus. Tá? Cuidado com os grupinhos de Facebook, etc. E tal. A pessoa põe um post lá, você às vezes quer comentar, mas você fala, não, mas se eu comentar, vão começar a me excluir, porque eu vou chegar aqui com o meu papo de cristão, com o meu papo de católico, meu papo de evangélico, meu papo de querer evangelizar. Aí você fala, não vou falar, porque senão aí vão começar a me tirar de lado, né? Tá na hora de tirar as máscaras, fazer como Davi fez. Na frente do Rei dos Reis, a gente tem que honrar ele. E esquecer o que vão achar da gente. Tá? Eu sou cristão, tenho meus defeitos, tenho meus gostos. Vocês sabem que eu tenho meu canal, eu toco minhas músicas, eu gosto de música de bom gosto. Eu não tenho preconceito contra estilo musical, exceto alguns que são ridículos, como funk, etc. e tal, que eu acho que não edificam em nada. E tem minhas falhas, tem um monte de amigo que é cristão, tem um monte de amigo que não é cristão, mas nunca, para esses que não são cristãos, eu vou descer um degrau do que eu sou. Eles me aceitam como cristão. Eu amo a todos, como eu disse desde o começo aqui no canal. Amo a todos vocês que estão aqui comigo, inclusive os que estão chegando agora, os novos inscritos, as pessoas que estão acompanhando, todos são importantes de alguma maneira para mim. Eu não acredito em obra do acaso. Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito que tudo tem a permissão e a intervenção de Deus. Tudo. Literalmente tudo. Então, está na hora da gente se assumir como cristão de verdade. Entendeu? Porque na hora de pedir para Deus uma cura, na hora de pedir para Deus um emprego, na hora de pedir um marido bom, na hora de pedir uma esposa boa, todo mundo vai lá e se ajoelha da frente de Deus. Conseguiu o que queria e coloca Deus numa estante e esquece. Gente, fé, jejum e oração não é para um momento, não. É para todos os dias. Tá? Se você tem uma grande vitória na sua vida, uma grande conquista que vai te exaltar, não estou falando para você pegar e não ficar feliz com isso, não. Mas faz um jejum para Deus em agradecimento. Faz uma oração especial para Deus por aquele momento. E tira essa máscara. Coloca outra. Coloca aqui o Ministério da Saúde está falando aí. Aliás, a gente comprou umas muito bonitinhas escrito fé, né, amor, hoje. A gente comprou umas de tecido muito bonitinhas escrito fé. Depois a gente mostra para vocês aí. Mas tira a outra máscara. Não tenha vergonha de se assumir como cristão. Não tenha medo de você que não é cristão se render ao amor de Cristo. Porque as coisas que estão acontecendo aqui, pelo menos o nosso grupo de oração que inclui nós todos,
são maravilhosas se a gente pegar Bruno, seu Wilson, Dona Maria Lúcia. O milagre acontece, gente. A própria irmã do Wilson tem aqui o áudio. Eu vou perguntar para ele se ele permite, para depois amanhã eu colocar para vocês no canal para vocês ouvirem. Ela falou assim, no final: continuem as orações porque elas trazem resultado. Ela falou no áudio: continuem as orações porque elas realmente trazem resultado. Gente, isso é acreditar no sobrenatural. A fé, ela é sobrenatural, como diz, ela não é emocional. Ela é sobrenatural. Eu chego a sentir, quando eu falo isso, a presença do Espírito Santo em mim, porque é muito forte. E você tem que experimentar esse poder de Deus na tua vida. Não é o momento, mas eu e a Marta, a gente vai falar sobre o que a gente passou durante 6 meses, todos os dias. Todos os dias, sem tirar um. 6 vezes 3, 18, né, amor? Eu sou meio ruim de matemática. 180 dias, diretos, meio ano. Tá? Mas então é isso. Vamos deixar a nossa máscara, vamos ser como Davi e vamos viver um dia de cada vez para a gente ter um futuro próspero e não pensando lá na frente. Você tem alguma coisa, amor, para dizer? Eu estava falando, ia ler sobre a palavra, né? Uhum. E a loucura, né? Porque Sim. fala assim, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, fala: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Justamente. É isso. Justamente, é isso. Então vamos orar por todos. Né? Amor, se você quiser começar a oração. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado do Senhor conosco. Te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, ouvido as orações daqueles que estão conosco em corrente. E o Senhor tem realizado, ó Pai, os desejos do nosso coração. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida neste momento que está orando junto, que está, meu Pai, entrando na Tua presença, tirando esse tempo, Senhor, para orar a Ti, buscar o Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, pelos milagres que o Senhor irá fazer, porque eu creio na fé, e eu tenho fé, Senhor, que o Senhor fará muito antes do que pensarmos, meu Pai. O Senhor destruirá, Senhor, esse vírus da humanidade. O Senhor cortará, meu Pai, esse migrador que insiste em ficar entre nós, meu Deus. Ó Pai, coloca teus anjos, Senhor, na casa de cada um, para livrá-los, Senhor, de todo mal. Livrar, Senhor, das doenças. Livrar, Senhor, dos pensamentos negativos. Livrar, ó Deus, das dúvidas. Tira, Senhor, o mal diante de nós, diante dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor, dos nossos erros. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que venhamos, ó Deus, fazer a sua vontade e não a nossa, Pai. Que o Senhor venha estar conosco todos os dias, ó Deus, nos ajudando, nos consolando, nos dando, Senhor, energia, a tua força, Senhor, para continuarmos, Senhor, neste mundo, onde só tem, meu Pai, guerra, guerra política, guerra espiritual,
Gente, meu Pai, que vem do nosso sofrimento, não sabe dar uma boa palavra, só sabe deixar a gente mais para baixo, meu Deus. Então que o Senhor venha, meu Pai, com o teu Espírito Santo, nos dar, Senhor, sabedoria para entender o que o Senhor quer na nossa vida. Acalma, Senhor, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Pai. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, nunca. Que a Tua promessa seja cumprida em nossas vidas, ó Deus. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, nos direcionando, nos ajudando, Senhor. O que é melhor para pensar, o que é melhor para fazer durante essa quarentena. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos do Senhor conosco. Que o Senhor venha derramar bênção, Senhor, em nossas vidas. Bênçãos familiar, bênção sentimental, bênção da saúde, bênção, Senhor, de prosperidade. Não nos deixes órfãos, ó Pai. Cuida de cada um, em nome de Jesus. E aqueles ainda, Pai, que não te conhecem, que conhecem o Senhor só de ouvir falar, que eles tenham a chance, Senhor, de ouvir o Senhor, de escutar a sua voz e de aceitá-lo como eterno Salvador e consumador de todo pecado. Que eles venham, Senhor, pedir a Ti, meu Pai, o Teu perdão, e que eles queiram, Senhor, servir ao Senhor, não somente, Senhor, com esse problema que estamos vivendo, não somente, Senhor, nas doenças, mas que eles venham servir o Senhor todos os dias, que eles venham estar na Tua presença clamando ao Senhor todos os dias, ó Pai, porque nós não somos nada, Senhor. Sem a Tua presença, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá a direção, é o Senhor que nos dá o trabalho, é tudo, Senhor, não somos nós. Então, ó Pai, que seja derramado sobre nós o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós agradecemos, meu Pai, pela vida. Nós agradecemos a oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui. Oramos por todos para que tenham o refrigério, a proteção e o conforto, meu Pai. Conforto que hoje a Dona Lourdes, a Ana e o Mateus precisam pelo falecimento do Toninho. Que o Senhor tenha recebido o Senhor Toninho, meu Pai, de braços abertos na sua eterna glória. E que o Senhor traga o conforto para essa família que tanto precisa, meu Pai, dando as forças necessárias e teu refrigério. Oramos, meu Pai, por todos os nossos amigos e amigas. Meus amigos, minhas amigas, amigos da Marta, amigas da Marta. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha sobrinha, meu cunhado, a minha, Marta, meus primos, minhas primas, nossos primos e primas, nossos tios, nossas tias, minha avó, meus funcionários, meus colegas de trabalho, meus inimigos. Pedir para a Mamatique, pela filha dela Camila e a família, pela Liliane, a mãe e a filha, pela Eline, Meire e família, Marcos Vinícius Dias, pelo senhor José Nunes e família, pelo senhor Wilson, Dona Maria Lúcia, pelo Wilson, pela irmã dele, pelas filhas do Wilson, pela esposa, pelo Bruno, pelo Diego, que é irmão dele, pelos pais do Diego e do Bruno, pela Nena, que é a noiva do Diego. Pedi também pela tia Toninha, pelo grupo Caleb e família, de todos eles que estão lá na luta, meu Pai. Eles estão numa luta terrível, se colocando em risco. Então nós oramos pelo esse pessoal desse grupo e todos os seus familiares, pela Meire e a família,
pela Silmara Rete e a família dela, pela Lena, pela Dona Maria Antonieta e a família, pela Thelma Goya e a família dela, pela Dona Maria Neuza e a família também. Nós pedimos, meu Pai, proteção para todas essas pessoas, que essas pessoas entendam o seu sublime amor, meu Pai, e não se envergonhem de Ti, pois no dia do juízo o Senhor não se envergonhará dessas pessoas, meu Pai, e aí levará cada uma delas ao reino dos céus, ao descanso eterno, junto ao seu Filho Jesus. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, nos dá discernimento, meu Pai, para que possamos enfrentar essa situação, vencer esse coronavírus e num futuro muito próximo vivermos de acordo com a Sua palavra, felizes por toda a eternidade. Amém. Amém. Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então é isso, gente. Então, até amanhã, cuide-se bem. Se vocês quiserem que a gente ore por vocês, por algum ente querido, por alguma instituição, novamente eu digo para vocês, se inscrevam no canal, deixem um nome aí, ou até uma causa que vocês querem colocar em ação de graças, né? Nós oramos, todos juntos aqui, deixa o nome lá, que a gente ora, tá? E compartilha, gente, com o máximo de pessoas que vocês puderem essas nossas orações. Porque quanto maior a nossa corrente, a gente não vai estar ajudando só quem está aqui, mas quem está de fora também. Tem muitas pessoas que estão no mundo que não sabem nem o que está acontecendo, né? Pessoas carentes, pessoas que estão em situação de rua. Às vezes você passa por elas, estão com o olhar perdido, sem saber. Então, conforme a gente vai aumentando a nossa corrente de oração, a gente consegue orar por essas pessoas também que não conhecem o Senhor Jesus. Tá bom? Então, cuide-se bem, Deus proteja a todos e até amanhã. Até amanhã.